E aí, galera do IF Kang no Enem e ligadíssimos no Enem, como estão vocês? Hoje é dia 11 de agosto de 2020 e olha só que legal, Dia do Estudante. Queria deixar aqui os meus parabéns para todos vocês, beleza? Bem, a gente viu na aula passada, nas últimas 3 aulas, os últimos 3 vídeos, a estática do ponto material. E hoje a gente começa com a estática dos corpos extensos, né? Vocês bem devem estar lembrados lá da introdução da física e até mesmo na nossa primeira aula comentamos aqui o lembrete a diferença de ponto material e corpo extenso, né? Ponto material é aquele corpo cuja dimensão ela é desprezível e o corpo extenso é aquela onde a gente dá relevância no problema, quando a gente está resolvendo um problema em que o corpo, o tamanho dele, as dimensões deles a gente tem que considerar. Né? Lembra do exemplo que eu falei? Um navio no meio do oceano, um satélite lá ó, filmando o navio no meio do Oceano Atlântico, aquele navio é um ponto material. Porém, o navio, quando está atracado no porto, o tamanho dele, né, é de relevância para a atracagem. Ele não consegue estacionar, entre aspas, no porto de qualquer maneira, porque ele tem um tamanho a ser considerado. Então, aí você tem um corpo extenso. Sendo assim, um mesmo objeto, um mesmo corpo, ele pode ser considerado um ponto material ou um corpo extenso, dependendo do referencial que se tome. Beleza? Vamos lá. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Equilíbrio dos corpos extensos. E a estrelinha da festa de hoje, galera, a estrela da festa é o momento de uma força. O que é o momento de uma força em relação a um ponto? Vamos falar sobre isso agora. Vamos lá. Imagine aqui que você tenha uma determinada força F aplicada a um ponto P. Uma força F aplicada a um ponto P e a gente tem aqui um ponto O que a gente toma como referência. É um ponto O que a gente vai batizar ele de polo. A gente vai chamar ele aqui de polo. Professor, não estou entendendo nada. Imagine uma haste aqui, ó, ou um objeto qualquer. Você tem aqui um objeto e aí a gente tem essa linha, um corpo aqui é a seção de um corpo e você vai aplicar uma força a esse corpo em relação a esse ponto, né? Você vai ter um giro, uma rotação. Esse aqui vai ser o eixo de rotação desse corpo. Perceba que essa força aqui, ela tende a rotacionar esse corpo, certo? Então, galera, a grandeza que vai medir a eficiência de rotação, digamos assim, é o que a gente chama de momento de uma força. O que é o momento de uma força? O momento de uma força é igual ao produto dessa força, ao produto do módulo dessa força, tá certo? O módulo de F aqui, multiplicado pela distância D. O que danado dessa distância? O que é essa distância D? É a distância, olha, veja só, é a distância do ponto O que a gente chama de polo, tá certo? A distância do ponto O até a linha de ação da força. Olha só que interessante, ó. Olha a força atuando aqui, ó, nessa linha vertical. Aí a gente prolonga essa linha, né? Então a gente tem aqui um segmento de reta. Qual é a distância de um segmento a um ponto? Ó, lá da geometria analítica. Quem já estudou geometria analítica deve ter visto isso aqui, ó. A distância de um ponto até uma reta, a gente vai ter aqui um segmento que é perpendicular a essa reta, é a menor distância possível. Beleza? Então aqui temos a distância D, ó. Momento de uma força é o produto F vezes D. Aí veja só, por convenção, se a gente rotacionar esse corpo aqui, ó, perceba que essa força ela tem a tendência de rotacionar esse corpo no sentido anti-horário, não é isso? Quando essa força ela está no sentido anti-horário, a gente diz que o momento ele é positivo. E quando a gente tem uma força, por exemplo, se eu tivesse uma força aqui apontando nessa direção e nesse sentido, né, posso até traçar aqui uma nova força F, uma força F' aqui, ó, e essa força tenderia a rotacionar em relação a esse polo o corpo no sentido horário. Então a gente diz que no sentido horário a rotação ela é o que? A rotação aqui vai provocar um momento negativo, beleza, galera? Então a gente diz aqui que o momento é mais ou menos o módulo de F multiplicado por D. Então, galera, para resumir, a gente tem aí essas informações. Olha só.
né? Por conversão, o momento pode ser positivo ou negativo. Adota-se o sinal positivo se a força tender a girar o segmento OP, né? P que sumiu aqui, ó, quando eu desenhei essa força, né? OP, quando eu tendo a rotacionar OP em torno do eixo no sentido, adota-se mais positivo, certo? Quando é sentido anti-horário, tá vendo aqui? E menos no sentido horário. Tranquilo? O ponto A é denominado polo e a distância D, que eu esqueci de falar para vocês, é o braço ou braço de alavanca, tá bom? Essa distânciazinha aqui D é a distância entre o ponto O e a linha de atuação da força, tranquilo? A unidade no sistema internacional, olha só, galera, olha só, momento é F vezes D, não é assim? Momento no F vezes D. E aí, galera, Newton por metro não, Newton metro, né? E você vai dizer, vixe, professor, já vi isso. Trabalho é força vezes deslocamento. Pois é, mas aí no caso do trabalho, em Newton metro dá o joule. Aqui não, aqui a gente vai interpretar sempre Newton metro e não Newton metro lá do trabalho, que vai dar o joule, tá certo? Essa análise aqui vai ser simplesmente Newton metro. Então, galera, esse momento de uma força, né, que também pode ser chamado de torque, é muito usado no dia a dia. Você vai abrir uma porta, você você rotaciona a maçaneta, você aplica um torque. Para abrir a porta, você aplica um torque. Para você girar até lá aquele botão lá do fogão, né? E quando você gira lá para acender o fogão, você está aplicando torque, tá bom? Muito bem, vamos embora. Olha aí, outros exemplos. O cara, para abrir aqui, para tirar o pneu, para tirar essa porcazinha aqui, ó, ele usa uma chave. E veja só que interessante. Ó. Ele, além da chave, né, essa chave aqui, ela não tem um comprimento muito grande. Quem já viu os equipamentos, né, que tem na mala do carro, equipamento para troca de pneu, é um triângulo, né, um macaco e uma chavezinha que é pequenininha. E aí o que é que o cara fez aqui? Ele aumentou o braço de alavanca. O que é que ele fez? Ele aumentou o braço de alavanca, fazendo com que, ó, se eu aumento o valor de D, eu aumento o momento. E o momento é a grandeza que vai exatamente determinar o quanto eficiente vai ser a tua rotação. Então, quanto maior o braço de alavanca, mais fácil tu vai ter, tu vai conseguir tirar aí tua porquinha. Tranquilo? Muito bem, aqui também temos exemplo. A tarefa do encanador ficará facilitada caso ele segurasse a chave grifo mais distante do ponto de rotação. Tá vendo aqui, ó? Então, ó, quanto mais próximo aqui da extremidade, mais torque, maior momento ele vai ter para a rotação. Beleza? Então, ó, a informação aqui que a gente já tinha falado, né? Olha aí, ó, o momento de uma força também é determinado torque, é uma grandeza vetorial. No nosso curso, por serem forças coplanares, pertencentes ao mesmo plano, obviamente, definimos apenas a intensidade, foi o que falamos, né? Quem for fazer aí um curso superior na área de exatas vai ver o torque em dinâmica da rotação e vai perceber que ele realmente é uma grandeza vetorial. Diferente, por exemplo, lá do trabalho, né, que acabamos de falar. Trabalho é F vezes D, que é a unidade no SI, ó, a unidade no SI do trabalho, sendo aqui, ó, Newton metro, vai dar o joule, tá bom? Mas aqui a gente tem uma grandeza escalar. E o nosso momento, a unidade no sistema internacional é o Newton metro sem joule. Tranquilo? Não falaremos de joule. Joule é unidade de trabalho e de energia. Muito bem, meus queridos, vamos ver essa questão aqui. Ó. Determine o momento da força F indicada na figura ao lado em relação ao ponto O, que é o polo. Então, imagine aqui, ó, tem um parafusozinho, né? Temos uma barra, essa barra ela pode girar e aí a gente aplica uma força. A gente aplica uma força para tentar girar essa barra. Olha só que interessante, ele dá o valor da força, ele dá aqui a distância de que a gente já viu que o nome disso é braço ou braço de alavanca e dá aí o ângulo θ igual a 60 graus. Galera, é o seguinte, vamos lá. Quero mostrar uma coisinha aqui para vocês.
antes de a gente resolver aquele problema, observem isso aqui, ó. Vejam só. A gente vai ter uma força ali, teremos uma força ali aplicada com um ângulo de 30 graus em relação à vertical, não é isso? Deixa eu dar uma olhada aqui. 60 graus. Então, vamos lá, vamos colocar esse ângulo θ aqui, ó. Vamos colocar esse ângulo θ, aqui eu tenho a força F, tá bom? E aqui eu tenho o polo, né? Como vocês sabem, a referência da rotação aqui. Vamos lá. O que seria, pela primeira definição, o momento dessa força? Seria o quê? O momento dessa força seria o valor de F, vamos esquecer o sinal, aí multiplicado pela distância. O que era a distância? A distância da linha de atuação da força. Vou chamar aqui esse ponto de P. Não é isso? A distância da linha de atuação da força até esse ponto O. Eu posso chamar essa distância aqui, como na questão ali ele chamou de D, eu vou chamar aqui de D'. Vocês me deixam fazer isso? Como esse ângulo aqui ele é de 90 graus, então olha só, temos um triângulo retângulo. Então eu posso escrever o momento como sendo F multiplicado por D', a definição inicial, né? Momento é igual à distância, o produto do módulo da força pela distância que corresponde à distância entre a linha de atuação da força. Olha a força aqui, ó, como ela está atuando nessa barra. Aí a linha de atuação da força, a distância dela até o polo é D'. Tranquilo? Mas eu tenho uma outra opção. É de projetar essa força aqui, ó, no eixo Y. Deixa eu botar aqui azul. Eu posso projetar essa força aqui no eixo Y. Vocês me deixam fazer isso? Vou chamar isso aqui de F de Y, tá bom? E projetando aqui em X, eu teria uma força F de X. Beleza? Vejam que o momento dessa força é zero, porque a linha de ação dela, a linha de ação dela passa no ponto O. Qual é a distância dessa linha até o ponto O? Zero. Então, não tem momento em relação a essa força. Mas, em relação a F de Y, eu posso calcular o momento dessa força projetando aqui, tá bom? E quando eu projeto, aí o que é que acontece? Fica até mais fácil da gente visualizar, porque fazendo essa projeção aqui em Y, olha só a linha de atuação da força F de Y. Olha só a linha de atuação da força de F de Y. Quem é F de Y, galera? Quem é F de Y? F de Y, como vocês devem lembrar, em relação a F, é F cosseno de θ. Tá bom, bora fazer devagarzinho aqui. Ó. Cosseno de θ é o cateto, isso aqui é um triângulo retângulo, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. F de Y dividido por F. Então, F de Y é igual a F cosseno de θ. Tranquilo? Vocês me deixam fazer isso? F de Y é igual a F cosseno de θ. Então, ó, eu posso escrever, galera, agora o momento de F de Y como sendo F multiplicado por cosseno de θ, e a distância da linha de atuação de F de Y até o polo é o próprio D, que é o comprimento da barra. Ora, mas diga aí para mim, quem é o cosseno de θ? Quem é o cosseno de θ? Percebam que, sendo esse ângulo aqui θ, esse aqui também é θ, concordam comigo? São ângulos okay, opostos pelo vértice. E aqui eu tenho um alfa que somado com θ dá 90. Ora, se aqui é alfa e θ dando 90, já que esse ângulo aqui é 90 graus, certo? Estão percebendo aí? Somando ó, aqui, ó, horizontal com vertical, alfa mais θ vai dar 90. Então, se aqui eu tenho 90 e a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 90, aqui sendo alfa, aqui obrigatoriamente vai ter que ser θ também. Aplica aí, galera, o cosseno de θ. Aplica aí o cosseno de θ. Ó, cosseno de θ é o cateto adjacente
dividido pela hipotenusa, ou seja, vai ser D' dividido por D. Olha só que legal, ó. Olha só, esse momento aqui, F multiplicado por D, multiplicado por cosseno de θ, que é D' dividido por D, matando esse cara com esse, vai dar F vezes D', a mesma coisa que deu antes. Vixe, professor, não entendi nada. Momento é F vezes D' e momento também deu F vezes D'. Mas tá, beleza, professor, mas não entendi nada. Vamos lá, galera. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte. Se você usar a definição inicial que a gente viu do momento, você pega o produto da força F, o módulo da força F, faz o produto dela com a distância da linha de atuação dela até o ponto O, que a gente chama de polo. Portanto, o momento da força F, pela definição inicial, vai ser F multiplicado por D'. Só que você tem a opção de projetar ela para deixar a projeção dessa força, né? Ela vai ter duas componentes aqui, só que em X ela não tem contribuição, o momento é zero. Em Y, você tem que projetar em Y essa projeção da F cosseno de θ, mas a gente acabou de ver pela análise aqui do triângulo, talvez tenha até outra maneira mais fácil de fazer, eu não estou visualizando. Tá bom? É isso mesmo. F cosseno de θ multiplicado por D vai dar o F vezes D'. Então, tanto faz você calcular de um jeito ou de outro. Por que eu estou falando isso? Porque se eu disser aqui para você, ó, galera, use a definição que a gente acabou de ver, você vai se enrolar um pouquinho, vai dizer, professor, não estou entendendo nada. Eu acabei de ver, peraí, que deu um probleminha aqui na minha tinta, vixe, trocou de cor. Estou ruim aqui de manejo. Professor, o senhor acabou de dizer que o momento é o módulo de F pela distância do polo O até a linha. Então, se você observar para essa questão, eu teria que prolongar aqui, achar essa distância, parari e parará. Só que eu tenho a opção, como eu acabei de mostrar para vocês, de projetar essa força aqui, ó, em Y, que eu vou batizar de F de Y, tá bom? E a distância, usar essa própria distância da barra, porque agora a linha de ação dela, a distância até o polo O, é o próprio comprimento da barra. Essa é a vantagem. Então, eu vou ficar com um momento igual a... Aí tem um detalhe, né, galera, que a gente não falou de valores positivos ou negativos. A gente convenciona quando está no sentido anti-horário, e percebam que essa força tende a isso, a colocar um valor positivo. Então, é mais F, o módulo de F, vezes D, vezes cosseno de θ, que é a projeção em Y. Tranquilo? Então, ó, o momento dessa força, galera, o momento dessa força aí, em relação a O, você pode colocar até aqui, ó, um Ozinho, ó, momento em relação a O, que é o polo, vai ser igual a quanto? Mais 10, não é isso? Que é o valor do módulo da força, multiplicado pela distância aqui do ponto de aplicação da força até o polo, 10 vezes 1, vezes o cosseno de 60, que vale 1/2. Então, ó, M de O vai ser igual a 10 vezes 1 vezes 1/2, que vai dar 5 Nm, que não é joule. Tranquilo? Isso aí, galera, é o momento da força. Determinar o momento da força F indicada em relação ao ponto O. Tranquilo? Questãozinha bem fácil aí. Então, vamos lá. Vamos embora. Lembrem-se, olha aí, o caso clássico que eu acabei de falar para vocês. Você está aqui na sua casinha, tem a porta da sua casa, né? Olha aqui a porta, ó. Olha a porta, galera. Ficou... Deixa eu fazer o contrário aqui, né? Deixa eu fazer logo a porta. Fazer logo a porta aqui, ó. Aí aqui tu tem, né? A caixa da porta. E aí vê só. Qual é mais fácil? Essa porta não rotaciona aqui, ó. Ela não rotaciona, obedecendo aqui esse arco. Qual é melhor? Tá aqui a maçaneta. Qual é melhor para tu fechar ou abrir a porta? Aplicar uma força aqui, próximo à maçaneta, ou
próxima, por exemplo, à dobradiça. É claro que tu vai preferir aplicar uma força aqui, ó. Porque o teu braço de alavanca é maior. Se teu braço de alavanca é maior, teu D é maior, teu momento é maior e tu rotaciona com mais facilidade. Tranquilo, galera? Vamos embora. Isso aí a gente já viu. Nas figuras abaixo, determine os momentos das forças dadas em relação ao ponto O. Bem tranquila essa questão. Ó. Letra A. Ó. Momento da força 1. Como é que vai ser o momento da força 1, galera? Vai ser F de 1. Cadê a força 1 aqui? Cadê a força 1? Ó? Olha, a força 1 está aplicada exatamente no polo, galera. Temos aqui a chave tentando rotacionar a porca, né? E a distância que ela está aplicada em relação a O é 0. Então, o momento aqui é nulo. Momento da força 2. Cadê a força 2? Ó, aplicada aqui na metade. Ó, a chave tem 20 centímetros na metade. Então, ó, o momento, vejam que é a força 2, tende a rotacionar no sentido horário. E aí a gente tem um momento negativo. E no sentido anti-horário, o momento ele é positivo. Vocês vão ver que quando a gente fizer as questões de equilíbrio mesmo, do corpo extenso, isso aí tanto faz. Se adotar para cima negativo e para baixo positivo, dá a mesma coisa para calcular as reações, tá bom? Mas vamos deixar isso para frente. Então aqui vai ser ó, menos F2 vezes D2. Então quem é F2? 4, ó, menos 4 vezes a distância aqui, que no caso 10 centímetros, 0,1 metro. Então isso aqui vai dar menos 0,4 Newton metro. Tranquilo? Força 3, ó. Olha aí a força 3, galera. Você acha que alguém consegue rotacionar aplicando força aqui, empurrando essa chave nessa direção e nesse sentido? De jeito nenhum, né? Então já dá para fazer na intuição aí. Mas você vai ter que a linha de ação aqui, ó, da força passa exatamente no polo O, portanto a distância ela é nula. F de 3 vezes 0 vai dar 0. Tranquilo? E o momento da força 4, veja que a força 4 tende a rotacionar no sentido anti-horário, e aí você vai ter aí, ó, um momento positivo, portanto vai ser mais F de 4 vezes D4, mais 2, que é o valor da força, vezes a distância 20 centímetros, já passando para metro, 0,2. Então, mais 0,4 Newton metro. Perceba que coisa interessante, né? Esses dois valores aqui foram intrigantes. Ó. Os dois têm o mesmo momento, porém as forças são diferentes. Ó. Uma força é de 4 newtons e a outra força é de 2 newtons. Então, veja que quando eu me afasto do polo, quando eu ganho o braço, quando eu aumento o D, né, essa distância, eu posso me dar o luxo de diminuir a força. É o caso lá da chave para tirar o pneu do carro. O cara coloca um cano lá de metal para estender e aumentar o braço D e diminuir a força, mantendo o momento. Tranquilo? Vamos lá, ó. Vamos tentar rotacionar essa barra agora aqui, ó. Vamos tentar rotacionar essa barra, certo? Vamos calcular, vamos fazer aqui as projeções das forças. Ó. Vejam que esse F aqui, que eu vou chamar de F de 2, e esse F aqui eu vou chamar de F de 1, que é a força que rotaciona, essa força aqui não tem momento. Concordam comigo? Essa projeção? Alguém discorda de mim? Dá até para fazer maior aqui, né? Certo? Então, F de 2, a projeção exatamente na barra, e F de 1 perpendicular. Como já vimos, ó, esse cara não tem contribuição, o momento dele, ó, aqui a força, né? A gente vai desprezar, porque a distância é 0, e aí a gente, como opta por colocar a força aqui perpendicular à barra, basta eu usar o que, galera? Olha só, o momento vai ser igual à força F1, que é a projeção, multiplicado por quanto? Por D. D, a distância D aqui. Colocando-se um sinal negativo, porque vejam que ele tende a rotacionar no sentido horário. Galera, quem é F1? Ó, é a projeção aqui. Ó. Eu posso usar um seno de 30 para projetar. Posso fazer isso. Ó.
M vai ser igual a quem é f de 1? É f multiplicado pelo seno de 30. Professor, eu não entendi porque você usou cosseno e agora você está usando seno, porque eu quero projetar aqui, ó. Na questão anterior, eu quero projetar aqui. Então, como o ângulo já estava aqui, cosseno cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Vejam que para eu projetar essa força aqui, eu tenho que usar ou o cosseno de 60, já que 30 mais 60 dá 90, esse triângulo aqui é retângulo, ou eu posso já usar o seno de 30, né? Porque esse cateto aqui, ó, tem o mesmo tamanho de F1. Portanto, pode ficar seno de 30. Então, ó, menos 10 vezes o seno de 30, que é 1/2, multiplicado pela distância, que é 0,5. Aí já está em metro. Tranquilo? Isso vai dar, ó, menos 2,5 Newton metro. Tá bom? 10 vezes 0,5 dá 5, dividido por 2, 2,5. Então, galera, vocês têm aí os momentos ou torques, né, como quiserem. Binário. Que danado que é binário, galera? Aqui o exemplo mais prático que você vai ter de um binário. Olha aí, ó. O cara está aplicando aqui, ó, uma força. Deixa eu pegar outra cor aqui, mais que vai destacar mais. Deixa eu ver um amarelo aqui. Cadê? Olha aí, ó. Esse braço aqui, né? A gente não sabe bem se o cara está puxando ou está empurrando, mas vou tentar deixar igual essa daqui, ó. Essa mão aqui, ó, está empurrando, provocando uma força F, e essa outra aqui, ó, também o mesmo módulo, digamos assim. Tem que ser mesmo módulo. Então, ó, binário é um sistema constituído de duas forças de mesma intensidade, mesma direção, tá bom? Percebam que as direções aqui, ó, são iguais, traçando duas paralelas aqui como referência. Duas paralelas como referência e cujas linhas de ação, têm mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, né? Cujas linhas de ação a uma certa distância atuam a uma certa distância D aqui, ó. É exatamente como está essa figura, o ponto P aqui de aplicação da força, o ponto Q e a distância entre elas. Tranquilo? Então tá aí o exemplo. Numa chave de roda convencional, aplica-se o binário para remover, ou inclusive eu comprei uma dessas, porque a que vem no carro é triste e eu sofri um dia desse. Então, galera, vamos calcular agora o momento do binário, né? Como já falamos do binário, vamos embora. Vamos imaginar aqui um objeto, tá certo? Olha só, vou fazer esse objeto aqui com a cor preta para dar um destaque melhor. Então, o nosso objeto está aqui, um corpo, tá bom? Olha só, esse corpo aqui, ó, em relação ao ponto O. Aí vejam que a força F vai atuar nesse corpo aqui, ó. Tá bom? Imagine que aqui ela está, né, atuando, digamos, no ponto P externo, mas ela tende a rotacionar esse corpo aqui no sentido anti-horário, concordam comigo? No sentido anti-horário. Então, ó, o somatório dos momentos aí, ó, o momento do binário é a soma algébrica dos momentos das forças que o constituem. Então, eu vou somar o momento dessa força, eu desenhei esse corpo aqui só para você observar que essa força sendo aplicada aqui em relação a esse ponto, que é o eixo de rotação, ela tende a rotacionar o corpo no sentido, olha aí, ó, anti-horário, e esse momento ele é o que? Positivo, concordam comigo? Então, ó, mais F multiplicado por D2. Tranquilo? E essa força aqui, ó, imagine que essa força esteja atuando aqui, ó, ela tende a girar esse corpo para cá, ó, no sentido horário, portanto o momento será negativo, menos F multiplicado por D1. Tranquilo? Então aí você coloca o F em evidência, não é isso? E coloca aí, ó, a diferença D2 menos D1. Observem que, sendo aqui D2 esse comprimento e aqui D1, então, ó, perceba que D é a diferença D2 menos D1. É a diferença entre D2 e D1. Então, aqui eu tenho F vezes D. Tranquilo? Temos aí, portanto, o momento do binário. Simbora. Vamos embora aqui. Vamos embora.
Resultante do binário, né? A resultante do binário ela é nula, pois as forças que constituem a mesma têm mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Desse modo, se aplicarmos o binário a um sólido inicialmente em repouso, este não adquire movimento de translação, pois a resultante é nula, mas adquire movimento de rotação não uniforme. Beleza? Galera, pois o momento não é nulo. A gente vai falar muito sobre isso. É bom guardar isso aí no fundo do coração, a resultante do binário, porque quando a gente começar na parte de equilíbrio mesmo do corpo extenso e rígido, vocês vão ver que a gente vai falar que para o corpo, lembra lá que no ponto material, para que exista o equilíbrio do ponto material, o somatório de todas as forças tem que ser zero. E a gente vai ver que agora num corpo extenso, além do somatório das forças terem que ser zero, o somatório dos momentos tem que ser zero. Certo? Porque você pode ter aí, ó, somatório das forças nula, a resultante do binário ser nula, porém ele está em rotação. Mas isso aí são cenas dos próximos capítulos, tá bom? Sigamos. Então, galera, na verdade eram cenas dos próximos capítulos que estavam próximas de chegar, né? Equilíbrio dos corpos extensos. Imagine essa imagem aqui, essa figurinha bem simplesinha, uma barra rígida, certo? Essa barra, você não consegue entortar ela de jeito nenhum. Ela está apoiada aqui, ó, nesse triângulozinho, um ponto de apoio. Imagine que isso aqui parece uma gangorra, né? E aí eu vou colocar aqui um corpo. Nessa extremidade, um caixotezinho. Esse corpo ele tem um peso que eu vou chamar aqui de P1. Percebam que a tendência de rotação dessa barra aqui é no sentido anti-horário. Só que para isso eu vou colocar um outro corpo do outro lado, certo? Esse corpo tem um peso que eu vou chamar aqui de P2. Os vetores não estão proporcionais aos seus módulos. Temos aqui, ó, a reação desse apoio, que eu vou chamar aqui de R. Vou chamar essa reação aqui de R. E a gente vai ter o peso da barra. Galera, o peso de uma barra, se ela for homogênea, certo? Se ela for toda homogênea e a geometria dela aqui tiver essa simetria, no caso retangular, a gente vai dizer que o peso se concentra todo no chamado centro de gravidade. É como se toda a massa do corpo estivesse concentrada aqui, tá bom? Normalmente o centro de gravidade coincide com o centro de massa, né? Aí tem um problema lá que se o campo gravitacional não for uniforme, eles não estão juntos. Mas aí a gente vai trabalhar sempre aqui no planeta Terra sem estresse e vamos dizer que todo o peso da barra se concentra no centro de gravidade, da barra. Eu vou chamar aqui de P. Como é que você faz para descobrir o centro de gravidade? Pega uma vassoura. Você vai pegar aqui uma vassoura na sua casa. Tá aqui a vassoura. Você vai colocar um dedo aqui, ó, bota uma mão aqui, ó, um dedo aqui e outro dedo aqui. E você sai deslizando até encontrar o dedo um com o outro, tá bom? A vassoura está na horizontal. Coloca aqui a sua mão, tá? Tá horrível isso aqui, meu Deus do céu. A mão do ET. Tá bom? São os seus dois dedinhos aqui. Você bota aqui na barra, no caso no cabo de vassoura, e sai juntando os seus dedos. Vai chegar num ponto que o cabo de vassoura vai ficar na horizontal, equilibrado, e aí você vai ter o centro de gravidade. É como se todo o peso tivesse concentrado ali. Deixa eu pegar uma figura aqui e mostrar para vocês que esse meu desenho aí ficou infeliz. Tá aí, galera. Então, vocês vão ter aqui, ó, o dedinho aqui, ó, de um canto no outro. Aí você vai arrastando, ó, vai levando esse dedo aqui. Eita, que sumiu aqui o desenho. Você vai levando... Eita, droga. Acho que agora dá. Esse dedo tu vai arrastando para lá e esse aqui para cá. E vai chegar num ponto que esses dois dedos vão se encontrar. E aí tu tem o teu centro de gravidade. Mas vamos lá. Na nossa questão, galera, olha só quantas forças. Ó. 2 forças pesos, porque são os objetos que a gente colocou na extremidade, né? Imaginei 2 crianças brincando na gangorra, se bem que a gangorra é bem simétrica, né? O ponto de apoio está no meio. Temos aqui a força peso da barra, que está no centro de gravidade, como eu falei para vocês. Deixa eu colocar aqui, ó, CG, centro
de gravidade, beleza? E aqui a gente tem a reação do apoio. Perceba que o sistema de forças que age sobre o corpo em equilíbrio deve ser tal que a resultante do sistema de forças seja nula. Então, ó, se eu somar todas as forças em x, vejam que aqui a gente não tem força em x, né? Então, a gente aqui, ó, essa primeira equação não tem x. Em y, todas as forças têm que ser igual a zero. Então, o que é que eu poderia dizer aqui para vocês? Ó, que R, que é a única força que atua para cima, tem que ser igual a P1 mais P2 mais P. Concordam para mim? Ó? Temos 3 forças apontando para baixo e apenas uma força apontando para cima. Então, o somatório das forças na vertical tem que ser nula. Esse vetor aqui anula esses 3. Em x, a gente não precisa se preocupar nesse problema. E a soma algébrica, ó, a soma algébrica dos momentos das forças, ou seja, para dar o equilíbrio de rotação, também tem que ser zero. Então, eu vou pegar um ponto de referência nessa barra e vou calcular todos os momentos e igualar a zero. Não é legal isso? Bora ver aqui, ó. Centro de gravidade, né? A gente falou tão rapidamente do exemplo da vassoura. Ponto de aplicação de um peso de um corpo é denominado centro de gravidade ou baricentro. Ó. Isso aqui a gente vê lá da geometria, né? O baricentro de um triângulo. Dá até para fazer esse experimento, né? Você pega uma cartolina, encontra o baricentro. O que é o baricentro de um triângulo, galera? Como é que a gente encontra o baricentro de um triângulo? Então, o baricentro vai ser o ponto de encontro das medianas. Olha só que legal. E o que é a mediana? É o segmento que sai de um vértice, vai para o lado oposto, dividindo esse lado oposto em duas partes iguais. Aí, quando a gente traça aqui o baricentro, né? O baricentro, o ponto de encontro das 3 medianas, que dividem o lado oposto. Então, esse ponto aqui, ó, o baricentro, é interessante, galera. Que quando a gente constrói isso aqui de madeira, até de papelão, aí você coloca o seu dedinho aqui e você consegue equilibrar o triângulo na horizontal. Não é legal isso? Então temos aqui alguns objetos bem simétricos, um retângulo. Onde é que vai ser o centro de gravidade dele? O encontro das diagonais. Um cilindro, né? Vai ser aqui, ó, um cilindro, vai passar o centro de gravidade no eixo desse cilindro, certo? Então, é como se todo o peso estivesse concentrado aqui. Ó. Temos um paralelepípedo, um círculo, né? Poderia ser uma esfera também. Como eu falei para vocês, ó, o centro de massa ou centro de gravidade, ó, nos locais onde a aceleração de gravidade pode ser considerada constante, eita, a voz falhou agora. O centro de gravidade coincide com o centro de massa. Beleza? Mas a gente não vai entrar muito nesse detalhe, não. Porque aí, se a gravidade não é constante, um objeto, imagine, muito grande ou um lugar do espaço, então você teria, por exemplo, né, no caso aqui, ó, onde não se tem aceleração da gravidade, ó, corpos celestes têm centro de massa, mas não tem centro de gravidade, porque eles não estão submetidos à aceleração de nenhum outro campo gravitacional. Certo? Desculpa, li errado aqui. Ó. Corpos que se encontram no espaço livre de atração gravitacional da Terra e de outros corpos celestes. Beleza? Tranquilo, galera? Então, sigamos. Bora fazer esse exercício aqui, a saideira de hoje. Vamos fazer essa questão que é a saideira. Próxima aula, galera, a gente vai fazer alguns exercícios de vestibulares, certo? E questão do Enem também. São cenas dos próximos capítulos, tá bom? Bora fazer essa aqui por enquanto. Uma barra homogênea de peso 50 newtons é apoiada nos pontos A e B. É igual aquele problema que eu acabei de falar para vocês, só que ao invés de ter um apoio, tem 2. Determine as reações dos apoios sobre a barra. Muito bem, vamos colocar todas as forças aí, ó, possíveis e imagináveis, certo? Então, a barra ela é homogênea, isso implica, ó, barra homogênea quer dizer que o peso está exatamente no centro geométrico aqui da barra. Ó. Vamos chamar aqui de P, certo? Vocês me deixam fazer isso, né? Nesse ponto aqui, eu vou chamar de R de A, eu vou chamar aqui de reação no ponto A.
Nesse outro ponto, eu vou chamar aqui de reação no ponto B, obviamente. Tranquilo, não tem nenhuma carga, nenhum peso em cima da barra, é só o peso dela mesma. E ele quer saber quais são as reações no apoio, quem é R de A e quem é R de B. Beleza? Muito bem. Como a gente viu, ó, não tem força atuando na horizontal. Não tem força atuando na horizontal. Então a gente vai fazer as projeções de Y, né? Projeções em Y. E aí, galera? A resultante aqui tem que dar quanto? O somatório das forças em Y tem que dar quanto? 0, minha gente. Todas as forças aqui já apontam na vertical. Tá bom? Então, o que a gente vai dizer aí? Ó? Se eu somar R de A com R de B com o peso, né, vetorialmente falando, vai dar 0. Ou já posso dizer para vocês, ó, R de A mais R de B é exatamente igual a força-peso. Tranquilo? Professor, eu não consigo resolver isso aqui, porque eu tenho uma equação com duas variáveis e aí ela tem infinitas soluções. É verdade, meu nobre. É verdade, meu caro aluno. Parabéns pelo seu dia mais uma vez. Beleza? Então, ó, resultante nula as projeções em Y. E agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer, ó, o somatório dos momentos serem iguais a 0. Somatório dos momentos serem iguais a 0. Tranquilo? Então, vamos lá. Para a gente fazer isso, agora aqui vem um detalhe que é um pouco abstrato nesse problema. Você tem que achar um ponto, aí um ponto como referência. E esse ponto que eu vou pegar aqui é o ponto A. Ponto A é o ponto que eu vou tomar como referência. Vai ser o polo, o meu polo que eu escolhi. Professor, eu poderia fazer com essa extremidade? Poderia. Só que, vê só, se eu tenho esse polo aqui, eu vou trabalhar com... Eu anulo essa força, ou melhor, não é que eu anule a força. O momento dessa força em relação a esse polo, ela é nula, então fica somente duas outras. Se eu pegar esse ponto aqui, eu vou ter que trabalhar com 3. Poderia pegar esse aqui também, mas vamos escolher o ponto A como sendo o polo. Posso fazer isso, né? Aí, vê só, eu vou ter que calcular aqui o momento de P em relação a A e o momento de RB em relação a A. Lembrando, ó, o momento da força que tende a rotacionar no sentido anti-horário, ele é positivo, e no sentido horário ele é o quê? Negativo. Tranquilidade? Então, vamos embora. Momento, galera, olha só, o momento de B, o momento aqui de RB, vamos chamar aqui, ó, M de RB, certo? Somado com o momento de P, que é o peso da barra, tem que dar 0. Quem é esse momento aqui, galera? R de B, que multiplica, veja que ele já está perpendicular, ó, a linha de ação dele faz um ângulo de 90 graus com a barra. Então, ó, olha só que legal. Qual é a distância de RB até o polo? É 5. Então, ó, facinho, ó, positivo, porque vejam que essa força tende a rotacionar no sentido que, galera, diga aí para mim, qual é o sentido anti-horário. E o teu peso, o peso da barra, vejam que ele tende a rotacionar, veja que a barra está amarrada aqui, ó. Ponto de referência é esse, ela rotaciona em torno desse eixo A. Então, o peso P tende a rotacionar a barra no sentido horário, portanto é negativo, ó. Peso multiplicado pela distância, que é igual a 3,5. Tranquilo? Tudo isso tem que ser igual a 0. Lembra que eu falei para vocês, ó, vê só o que vai acontecer aqui, ó. R de B vezes 5, esse cara passa para lá, eu já vou colocar o valor 50 vezes 3,5, não é isso? O peso não é 50, ele não dá na questão. Vejam que tanto faz, galera, se eu tivesse colocado esse cara aqui como sendo negativo e esse como sendo positivo,
Quando eu passasse de um lado para o outro da igualdade, ia trocar os sinais e ia ficar tudo positivo. Então, é arbitrário, desde que seja sempre um positivo e o outro negativo. Tranquilo? Então, ó, R de B, ó, 50 dividido por 5 dá 10. 10 vezes 3,5 vai dar 35 newtons. Então, ó, a partir da equação dos momentos, do somatório dos momentos, descobri que RB é 35. Então, quem vai ser RA, galera? Quem vai ser RA? Ó? RA mais RB, ó, quem é RB que eu acabei de descobrir. Olha aí, ó, joga lá, ó. R de B, joga lá em R de B, 35, isso tudo igual a 50, vai fazer com que R de A seja 50 menos 35, e isso tudo vai dar R de A igual a 15 newtons. Olha só que bonito, ó. Lá na estática do ponto material, basta eu fazer o somatório, bastava fazer o somatório das forças serem iguais a zero e estava tudo ok. Só que agora eu tenho um corpo extenso. Um corpo extenso ele pode transladar como um ponto material, se deslocar de um ponto para outro, só que ele também pode rotacionar. Tá bom? Então eu não quero que ele rotacione. Imagine que um engenheiro civil que vai construir uma casa, botar uma viga, né? Olha só, colocar um pilar, ele vai querer exatamente isso, ter equilíbrio em termos das forças e em termos dos momentos, no caso, torques, né? A gente pode chamar torque também. Então, galera, essa é a nossa primeira aula de equilíbrio do corpo extenso. Teremos uma próxima aula para a resolução de exercício. Mais uma vez, parabéns, feliz dia do estudante para você. Parabéns pelo seu dia. Um abraço a todos.